Gênesis capítulo 12. Eu gostaria de começar lendo capítulo 12, versículos 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoaram, e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos orar. Senhor, desvenda nossos olhos para que nós podemos entender tua palavra, que nós podemos contemplar as maravilhas da tua lei. Ilumina nossos corações para que nós podemos te amar cada vez mais, entender tua palavra melhor e viver cada dia com fidelidade à tua vontade e ao pacto que o Senhor tem criado. Isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Talvez vocês já ouviram este grito, talvez num filme, ou não sei, né? Talvez você estava num barco e você ouviu estas palavras repetidas: Mayday, Mayday, Mayday. Você já ouviu isso num filme? Parece que é um código internacional. Sai da língua francesa e significa ajuda-me. Eu estou em grande perigo. E este sinal é um sinal de alerta. Sempre usado com 3 repetições para que não haja confusão. A pessoa realmente ele repetiu 3 vezes, então é uma proclamação internacional de ajuda, de necessidade de socorro. E as nações do mundo, na verdade, têm exclamado isto ao longo da história. Esta é a única coisa que, na verdade, nós podemos fazer como humanidade perdida é exclamar, né? É gritar: Mayday, Mayday, Mayday. Nas questões mais profundas da vida, né? nas grandes questões, nós precisamos de clareza. Nós não podemos andar no perigo, não sabendo o que vai acontecer. Nós precisamos saber aonde está a ajuda, aonde é que nós podemos ir para receber este socorro e esta salvação. Nós sabemos que o problema maior do ser humano é que ele precisa ser reconciliado com Deus. Esse sempre tem sido o problema do ser humano. E por isso eles estão clamando e repetindo este voz de que nós, este fala, lógica que nós estamos perdidos e nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos saber qual é o propósito e o objetivo final da vida. E o mundo está sempre buscando e tentando achar o caminho da vida. E basicamente existem 3 opções para todo ser humano. É claro que entre nós aqui nesta manhã, eu espero que a maioria de vocês acreditam, como eu, que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, e suas verdades reveladas são a única esperança e consolo para nossas vidas. Até para a morte, nós estamos salvos e tranquilos. Então nós não tememos mais a morte, porque até a morte foi derrotado em Cristo Jesus.
Então, nós nada devemos temer. Nós não devemos ter este temor. É claro que nós não somos aperfeiçoados. Então, nós, como seres humanos, até sendo salvos, nós lutamos com esses medos e temores. Mas nós não precisamos fazer isso. É nossa fraqueza. E por isso nós ainda lutamos com tudo isso. Só para, em nome de argumentação, vamos falar um pouquinho a respeito das outras opções. Se este não era a opção, o único socorro verdadeiro, quais seriam as outras opções? Basicamente, existem mais duas opções. Você pode acreditar que não há Deus, que um Deus não existe verdadeiro. E esta opção ateísta, né? Eu creio que teve um filósofo russo que colocou esta posição no lugar certo com estas palavras. Talvez você já ouviu isto. O nome dele era Fyodor Dostoiévski. E no diálogo ali, no livro que ele escreveu, um personagem perguntou a outra que estava lá: existe um Deus ou não? As grandes perguntas lá na história do russo, né? Apenas seja honesto e sério comigo. Eu quero que você seja honesto e eu quero que me diga agora. E a resposta era: não. Não há um Deus. Ivan. E existe imortalidade de algum tipo? Só um pouquinho, talvez? Não há imortalidade também? Nenhum mesmo? Nenhuma mesmo. Então, não há nada absoluto. Talvez haja apenas alguma coisa? Qualquer coisa é melhor que nada? E a resposta sempre é absolutamente nada. Nenhum valor, nenhuma esperança do além. Esta é a realidade da opção de ateísmo. Não é uma opção muito bela. Nietzsche, o grande filósofo, reconhecendo o grande perigo deste tipo de pensamento anticristão, ele diz assim: que minha vida não tem objetivo é evidente a partir da natureza acidental de sua origem. Claro que não tem um meta, claro que não tem um propósito na vida. Eu fui um acidente e todos nós somos um acidente cósmica. Ele chamou a vida de processo sem propósito. Então, essa seria uma opção muito feia, mas muita gente, eles estão optando por este. Outra opção seria uma outra religião. Eu nem vou falar sobre aquela opção. Não tem nenhuma religião que compara com a religião cristã revelada na palavra de Deus. Então, nós não podemos desgastar tempo tentando falar sobre os problemas das outras religiões. Cristo tem falado claramente, é isso que nós queremos ver. O mundo está indo atrás das respostas, mas Deus tem falado claramente na palavra dele. Então, em contraste ateísmo, ou outra opção que seria uma outra religião, vamos ouvir o que Deus tem falado para nós sobre esta grande questão do ser humano. Nós temos propósitos. Um propósito muito claramente definido por nós. E eu gostaria que é isso que nós podemos enxergar, com a graça de Deus, que nós possamos, Senhor, ilumine nossos corações para que nós podamos entender com clareza qual é a missão de Deus. E se Deus tem esta missão, então é claro que o povo de Deus, este vai ser exatamente nossa missão. Então, a meta desta meditação na palavra acerca de Gênesis 12 vai ser de entender a missão de Deus, e entendendo isso, nós vamos entender exatamente qual vai ser nossa missão em nossa vida. Então, talvez para organizar este sermão, nós podíamos fazer 3 perguntas. Primeiro, nós acabamos de ler Gênesis 12, que é o relato com Abrão, o pacto com Abrão sendo estabelecida.
Então, o que está acontecendo antes deste pacto, em primeiro lugar? Segundo, vamos tentar entender, então, o que aconteceu de Abraão até hoje. Porque, basicamente, todas as passagens que chegam antes de capítulo 2 estão chegando para capítulo 12 de Gênesis. E o resto da palavra de Deus também está, assim, refletindo e é uma continuação daquilo que acontece nestes versículos. Então, vamos ver se isso é verdadeiramente o que a palavra de Deus ensina para nós. Nós podíamos acrescentar mais um momento, talvez. Este momento seria o que estava acontecendo desde toda a eternidade. Não da criação. A criação começa em Gênesis 1:1. No começo, Deus criou os céus e a terra. Mas lembra que Deus existia sempre. Ele não teve começo. Então, nós podíamos perguntar o que acontecia naquela época e o que isso tem a ver com nossa missão aqui neste mundo. O que acontecia em termos do pacto antes da criação do mundo é o que nós podemos chamar do pacto eternal. Okay? O pacto que o Pai fez com o Filho e com o Espírito Santo é um pacto intertrinitariano. Eles tinham vamos dizer, uma reunião e eles decidiram fazer isto e isto e isto. Jesus, quando ele fala nos evangelhos, especialmente em João, você vai lembrar estas palavras: eu vim para fazer a vontade do Pai. Parece que tinha um plano na eternidade, por isso nós vamos deduzir que tinham um plano, um pacto, uma concordância, uma aliança entre eles, entre essas três pessoas de Deus, que uma obra iria ser afetuado para redimir. Por quê? Para a glória de Deus, é a única resposta que nós podemos deduzir da palavra de Deus. Porque Deus teve esse plano? Porque Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de amor e Ele quer receber glória. E claramente, na alma dele, é assim, com esta história da redenção, que Ele vai extrair para Ele mesmo glória e louvor. E isto que Ele merece, e isto que Ele quer. Este pacto, então, é um acordo entre as pessoas da Trindade antes do tempo começar. E este aí é a razão que você é salvo. Então, já que no início nós devemos refletir um pouquinho sobre isto. Sua salvação depende do pacto eternal entre a Trindade. Então, se você estava desanimado esta semana, este mês, este ano, os últimos 10 anos, por causa da sua rebeldia, e quem sabe talvez você pensou que Deus não está feliz comigo, e você tem um sentimento de culpa muito grande, por causa das suas falhas e sua pequenez de poder obedecer a palavra de Deus. Não tem um lugar mais forte, mais abrangente, maior do que este para entender que sua salvação não depende de ti, de suas obras, do seu poder, mas depende de um pacto eternal entre a Trindade. Você precisa de segurança, de fé, de salvação, que você é realmente em Cristo. Vai ali para as grandes promessas de Deus e pare de confiar nas suas obras e olha para o pacto que Deus
fez. Não há garantia mais poderosa do que isso. Se você está em Cristo, um pacto intertrinitariano mantém sua salvação com mão todo-poderoso. Então, isso que está acontecendo antes da história do mundo. Agora, antes de Gênesis capítulo 12, nós temos 11 capítulos. E é importante que nós resumir estes 8 capítulos, esses 11 capítulos rapidamente. Porque isso vai ajudar a gente a entender, na verdade, toda a Escritura. Numa melhor maneira. Então vamos analisar essa história da humanidade, o que está acontecendo. Lembra lá, Gênesis capítulo 1, você tem a criação. E o último verso de capítulo 1 diz assim sobre a criação: era muito bom, tudo que eu criei, o homem e todo esse universo, o julgamento de Deus aqui é bom. Gênesis 2, ele tem a criação do homem e de mulher relatado. Ali nós aprendemos várias coisas sobre o ser humano, sobre casamento, sobre família. Nós aprendemos sobre filhos, o mandato de ter domínio sobre todas as coisas, nossas responsabilidades como ser humano. Nós aprendemos ali em capítulo 2 de Gênesis. Nós temos o dever de cuidar da boa criação de Deus. O relacionamento entre Deus e o ser humano naquela época dava certo, funcionou, era perfeito, era bom. O homem usou seu cérebro com capacidade assim imensa e ele estava começando a ter domínio sobre todas essas coisas. Em Gênesis 2, capítulo 7, você vê a criação do homem. Em Gênesis 2, 17, começa aquilo que é chamado, por muitos teólogos, o pacto das obras. Lembra Gênesis 2? Seria bom você abrir sua palavra e ver ali o que está acontecendo. Em Gênesis 2. Porque este seria, em termos humanos, o primeiro pacto que Deus faz, certo? O primeiro pacto que é estabelecido. Vamos ler de versículos 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Esse é o nosso mandamento, mandato masculino, esse que o homem deve fazer, cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Esta é a ordem de Deus que ele deu. Então, esta é a vontade de Deus revelada. De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comerás, certamente morrerás. Então, basicamente, o pacto é assim: ouve minha voz e me obedece. E nós vamos ter vida, promessas. Isso que um pacto envolve promessas e consequências pela desobediência. E isso é estabelecido aqui também. Se você desobedece, certamente você vai morrer. Certamente morrerá. Exatamente isso que o apóstolo Paulo repete em Romanos 10:5. Eu vou ler rapidamente para você. Porque Moisés escreve sobre a justiça que é baseada na lei, que a pessoa que obedece aos mandamentos deve viver por eles. Esse é um resumo do pacto das obras. Se você obedece às leis, você vai ter vida. Eu sou um Deus de santidade, perfeição moral. Então, o que eu exige dos meus filhos é obediência total, sem errar. Eu não admito pecado, porque eu sou um Deus e um Pai santo e perfeito. Mas o que aconteceu com Adão, vocês sabem muito bem a história. Eu creio, pelo menos a grande maioria de vocês. Vocês sabem que ele não viveu de acordo com este pacto, com esta aliança. Ele desobedeceu.
Então, qual era a consequência disto para todo ser humano ao longo da história da humanidade? Não tem um dado científico mais verdadeiro e certeiro do que isso? Todos vamos morrer. Exceto talvez 3 pessoas na história da humanidade. Todos vão morrer, é garantido. Por quê? Por causa do pacto das obras que foram violados por Adão. Este primeiro Adão desobedeceu e a morte espiritual e a comunhão com Deus caiu no chão e por isso maldição chegou a todos nós. Por isso nós temos câncer, por isso nós temos relacionamentos quebrados, por isso nosso coração é tão corrupto, nós nascemos com todos esses problemas. Esta é exatamente a razão bíblica para todos os nossos problemas. Graças a Deus, nós aprendemos futuramente na revelação de Deus em Romanos 5:19, relatando e Paulo assim falando acerca deste Gênesis 2:16 e 17, ele diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Vê a conexão que o apóstolo Paulo está fazendo, que a igreja então deve fazer com nossas origens. Essa é a chamada teologia pactual. E esta é a grande notícia para você. A pior notícia é que o primeiro Adão falhou e nele nós falhamos. Mas tem um segundo Adão. E ele obedeceu perfeitamente este pacto com Deus. Ele viveu perfeitamente a lei moral de Deus em todos os sentidos. E como Adão primeiro nos representou, também é o segundo Adão. Ele é nosso substituto, ele entra em nosso lugar e tudo que ele herdou, nós herdamos em Cristo. Este é o Evangelho. Gênesis 3, vocês sabem o que acontece ali, né? Ali é a história da queda. Então nós temos a criação perfeita e em Gênesis 3 nós temos a queda. Ali a tentação aconteceu. Tem julgamento e maldição em capítulo 3. Nesse estágio de história, as coisas estão obscuras. Tem muito terror, muito medo, muita escuridão. O homem está espiritualmente morto. Mas nosso Deus é um Deus de graça. Capítulo 3, por favor, chega lá. É só virar a página. Em versículos 14 e 19. É a história do serpente, né? Ele está lá, o serpente. E Deus diz, maldita és entre todos os animais domésticos. E ele está ali no chão, comendo pó. Isso é uma boa notícia. Deus está no controle das coisas. Já o serpente, ele é condenado. E ele vai ser destruído. Ele vai ser derrotado. Colossenses 2,15, refletindo sobre esta passagem, diz assim: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz do Carvalho. O serpente é julgado e todos que estão conectados com o primeiro Adão estão totalmente e eternamente derrotados. Gênesis 3,15 é chamado por muitos teólogos o primeiro menção do Evangelho, aonde tem esse julgamento, né? Aonde tem essas promessas, porém inimizade entre ti e a mulher. Eu vou à guerra, uma guerra santa, porque o mundo está perdido e meus filhos agora estão perdidos, mas eu vou à guerra e eu não vou permitir que meus planos vão ser derrotados. Versículo 21 de capítulo 3, fez o Senhor Deus vestimenta de peles
para Adão e sua mulher e os vestiu. Ele chega lá com graça, proteção e salvação na vida deles. Ele cobre a vergonha do pecado, porque eles eram nus. Eles tentaram, fazer roupas para eles mesmos, mas Deus é que cobre a nudez, a vergonha deles. Eles foram expostos como pecadores. Mas o Deus de misericórdia chega lá e Ele protege. Ele coloca novas roupas. Isso é uma imagem do Evangelho. Nós somos vestidas do Evangelho. Nós estamos vestidas das obras de Cristo. É com estas roupas de santidade perfeita é que Deus nos enxerga. Ele não vê sua nudez. Ele não vê suas pecaminosidades e suas derrotas. Ele vê você como coberta, como justiça de Cristo. Agora, isso é importante para ver, porque nós temos o pacto das obras que já está violado, quebrado, não funciona mais por causa de nossas falhas. E Deus entra na história para redimir. Isso é chamado o pacto da graça. E começa aqui, bem ali no comecinho da palavra de Deus. Isso é importante para entender que toda a Bíblia, o resto da história, é debaixo deste pacto da graça. E tem então essa conexão ao longo da história da Bíblia. O pacto da graça pode ser considerado como um espinho dorsal da palavra, da história da redenção. O espinho dorsal é aqueles ossos que seguram tudo. Tudo é ligado com ele. Ele é o osso central. Então, o pacto da graça também é assim. Falando sobre a palavra, enquanto nós estamos falando sobre a palavra de Deus. Então, é importante, é essencial entender este pacto da graça. Deus lida com a gente, Ele trata a gente debaixo do pacto da graça. Ok. Nós já temos visto, então, criação, queda, redenção. Toda a história da humanidade em 3 capítulos. Exceto a consumação. Isto vai chegar quando Cristo voltar. Aí a consumação. Tudo vai ser plenamente revelado. O que é importante para nós é já estar em Cristo. E um dia a glória deste verdade vai ser totalmente revelado. Agora nós estamos ainda caminhando com fé, como Abraão. Mas essa é nossa realidade já. Agora, o que acontece depois de Gênesis capítulo 3? Você tem capítulo 4. Lembra, eu só vou trazer a sua memória o que está acontecendo, porque é importante para você entender o que vai acontecer em capítulo 12. Capítulo 4, nós temos Caim e Abel. Assassinatos, ódio. Isso tudo é resultado da maldição, por causa do violação. O pacto foi quebrado. A humanidade entrou em rebelião contra Deus. Nós estamos vendo um cenário de humanidade desarrumada, assim, corrupto, perdidos, corrompidas no propósito deles e na capacidade de viver como Deus queria. Capítulo 5, nós temos a propagação da raça humana. Não é isso que está acontecendo? Os descendentes do Adão. E é interessante ler esta história, mas o que é importante em capítulo 5 é que você vai ouvir esta frase repetida. Por exemplo, em versículo 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. E ele vai relatando este capítulo, todos esses nomes de todas as pessoas, mas a frase final é morreu. Quer dizer que morte agora reina sobre essas personalidades. E esta é uma realidade central do ser humano. E morreu. Este é o refrão de capítulo 5. Capítulo 6, versículos 1 a 8. Nós estamos vendo mais sobre esta corrupção.
Então, o que Moisés está fazendo aqui? Ele está relatando e descrevendo as consequências da queda. Todo o ser humano, eles estão cativos, eles são presos a este pecaminosidade e este morto espiritual. Agora, versículos 6, capítulo 6, versículos 1 a 8. Parece que o capítulo deve quebrar ali. Esses capítulos não são inspirados, então às vezes as pessoas que faziam erraram. Porque o livro de Adão termina em versículo 7 e 8. Porém, Noé, o final é 7. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito o homem. Isso é a palavra final sobre a criação e sobre o que aconteceu com o ser humano. É triste este momento. Mas olha o que está acontecendo. Porém, versículo 8, Noé achou graça diante do Senhor. Por quê? Graça imerecida. Não existe relativismo moral. Todo pecado vai ser condenado. E isso que nós estamos vendo aqui. No universo moral, o ser humano tem violado os princípios morais de Deus. E estas são as consequências. As consequências, eles continuam acontecendo. Capítulo 9, o que acontece ali? Versículo 9. Eis a história de Noé. Noé, homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então tem mas o resto são perversos. Então agora nós temos a história do dilúvio. O dilúvio justo. Eles mereciam morrer, todos. É exatamente isso que era a promessa. Todos vão morrer. E a mal era contínua nesses dias. Este é o relato dos primeiros capítulos de Gênesis. A história começa assim. O nosso pastor Paulo, ele gosta de citar Thomas Boston. E Thomas Boston disse isso. Se as pessoas pudessem ver os pecados que só residem em meu coração, eu não teria 4 amigos na Escócia. Este é a realidade do ser humano. Nós somos pecadores. Não era para ser assim, mas este foi e é a realidade. Mas Deus estabelece um pacto. Nós estamos vendo tudo isso, eu sei, de uma maneira muito breve e precisa correr. Capítulo 7, julgamento da maldade dos homens e salvação da vida na arca. Então, julgamento continua, perversidade. Então, o dilúvio acontece para assim, né? Não para recriar, mas para destruir a criação. Está tudo errado aqui. O homem deve desaparecer da face da terra. Capítulo 8, Noé adora a Deus. E Deus promete nunca mais destruir a terra desta maneira. Capítulo 9, pacto com os filhos de Noé e maldição contra alguns filhos pelo pecado. Capítulo 10, a terra reabastecida com filhos de Noé e nações surgem. De volta, todo mundo foi erradicado, mas agora com os filhos de Noé, a face da terra está sendo mais uma vez populado com pessoas, mas qual é a realidade? Capítulo 11. A Torre de Babel. Perversidade de novo, rebelião.
Este ser humano está numa situação difícil agora, não é verdade, irmãos? Então esse é o final da história, até chega capítulo 12. Então vamos recapitular aquilo que nós acabamos de ver em Gênesis capítulo 3 a 11. Tudo isso está relatando e mostrando os efeitos devastadores da queda. A alienação que aconteceu por causa da queda. Nós estamos alienados de Deus e nós odiamos uns aos outros. E nós estamos mortos e morte aconteceu para todos os humanos. O relacionamento está quebrado. O mundo está moralmente caótico. Então, aí nós chegamos com este pano de fundo a capítulo 12. Que agora o pacto da graça, nós tivemos momentos de graça, mas basicamente a Bíblia está relatando a queda até este momento. Então, onde o pacto da graça vai começar? Aonde é que a história vai começar a mudar? Capítulo 12, versículos 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai. Tera era o pai de Abraão. Isso você pode ver em capítulo 11. O nome dele era Tera. Ele era um idólatra. Fazia parte das nações que estavam em rebeldia, certo? E Abraão era filho deste idólatra. Ele merecia receber a graça de Deus? Não. Mais uma vez, Deus está recriando com a voz de poder e salvação. Ele está impactando, criando nova vida. Através das promessas soberanas. E ele chega lá, ele fala soberanamente: vai para a terra que te mostrarei. Abandonar sua família. É só Deus que pode dizer alguma coisa assim. É igual Jesus fez com os pescadores. Olha, deixa isso e me segue. Espero que você está fazendo as conexões apropriadas para a sua própria vida. Porque o pacto da graça é igual para Abraão, para Davi, para Moisés, para todos nós. Vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Por quê? Nenhuma razão aparente, é só a graça soberana, é só aquele pacto eternal, intertestamentário, que eu vou fazer um novo povo para minha glória. Te engrandecerei o nome, essas são as promessas do pacto. Aí, um requisito, um mandamento, um imperativo. Está vendo ele ali em versículo 2? Sê tu uma bênção. Este é a missão que Abraão tem no pacto da graça. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoaram e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, nós já então temos falado sobre o pacto eternal. Nós já temos falado sobre o pacto das obras. E agora, irmãos, nós temos visto tudo o que aconteceu antes de Abraão. Então, o que está acontecendo aqui com Abraão, para finalizar esses momentos? O que está acontecendo aqui com Abraão? E que, finalmente, que está acontecendo desde Abraão até hoje, até nossos dias? Qual é a nossa responsabilidade? A resposta vai ser igual. Pacto e missão. Certo? Pacto e missão.
Deus fez este pacto com Abraão, Gênesis 2. Você pode também ver isso em capítulo 15, em capítulo 16. Capítulo 15, versículo 18 diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra. Sabe, pastor Paulo tem ensinado muita gente sobre o pacto, né? Essa palavra é usada mais de 300 vezes no Velho Testamento, quer dizer, é muito utilizado. E há rituais para fazer pactos, lembra todas as histórias, aqueles rituais. Você tem documentos pactuais, você tem o decálogo, por exemplo, os 10 mandamentos, que é um documento pactual. Tem leis, sinais do pacto, refeições do pacto. Lembra todas as histórias do Velho Testamento? Tem mediadores do pacto, maldições e testemunhos. Tudo isso está envolvido nessa palavra. Quando você casa, geralmente nós baseamos relacionamentos humanos neste pacto. Porque também no casamento nós vamos fazer promessas uma a outra. Eu, Douglas, tomo a você, Lia, para ser minha esposa, e eu prometo e faço. É um pacto que está acontecendo ali. É a maneira, né, mais elevada que nós temos de registrar e de compactuar, é de seguir aquilo que Deus fez. Então a palavra aliança tem esta significância muito pesada, muito forte. Em termos simples, um pacto é um laço, é alguma coisa que vai unir pessoas. É isso que Deus sempre quis. No começo, Ele criou Adão para ter um relacionamento com Ele. E Ele faça também esses pactos, porque é isso que Ele está buscando. Um vínculo, uma comunhão. Pessoas que vão ligar uns aos outros. É um relacionamento. E nós quebramos o pacto, lembra? Este é o problema. Nós rejeitamos Deus. Nós não queríamos ter comunhão com Ele. Nós abandonamos a Deus. Pacto das obras. Aí entra sim, então, o pacto da graça. Gênesis 15, 1 a 21. Você pode ler, eu não vou ler por causa do tempo. O ritual do pacto. Lembra aquele animal que era cortado no meio? E quem andava no meio daquele animal cortado, isso tinha uma simbologia muito importante. Quer dizer, quem não obedece o pacto, ele vai ter que morrer. Pacto das obras, é isso que aconteceu. Mas naquele momento, né, em Gênesis capítulo 15, é uma história muito interessante, especialmente quando nós enxergamos a conexão com Cristo. Os animais desmembrados naquela história, eles representam a maldição. Isso que vai acontecer com você se você desobedece. Você rejeita o meu pacto e você vai ser cortado. Sangue sua vida vai ser sacrificado. Por isso é chamado às vezes, o pacto é chamado um vínculo no sangue. Amados, por favor, faz imediatamente agora a conexão com Cristo na sua mente, certo? Porque nós participamos cada 2 semanas no sangue do Cordeiro, porque Ele foi cortado em nosso lugar. Está vendo a conexão ao longo da história? É a mesma história, é o pacto da graça. E em vez da gente, nós somos violadores do pacto, mas Cristo é cortado. É Ele que está sendo representado ali por esses animais que foram cortados. Então, nós violamos o pacto, mas Ele recebeu a condenação. Ele tomou sobre si, Cristo tomou sobre si as maldições do pacto e morreu no lugar do pecador. Mas Abraão, o que está acontecendo com ele?
Mais uma vez eu vou repetir, pacto e missão. Neste momento, no capítulo 12, este pacto da graça, ele entra numa outra nível, mais clareza, mais intensidade. Lembra o contexto deste pacto? O mundo em deterioração, mas Deus chama Abraão. E ele diz para ele, me segue. Eu vou criar um nome. Eu vou criar uma família. Então, com isso, Deus está colocando na história vida, promessas, bênção, graça, salvação, vida, família, para toda a eternidade. Esse pacto está cheio de graça de Deus. Abraão não merecia isto. Mais uma vez, nós precisamos destacar isso. Sempre foi graça imerecida. Lembra, ele era o filho de Terá, uma idólatra. É assim que Deus opera em nossos corações. E ele dá uma missão para Abraão. Isso que eu queria finalizar com esta missão. Eu fiz toda a obra. Então, Abraão, você também me segue. Faça aquilo que eu requer de ti. Sempre o pacto tem esses dois lados. Os indicativos e os imperativos. Você foi salvo, você está em Cristo, então vive de acordo com sua realidade. Os imperativos, e no Novo Testamento Paulo ele segue este mesmo plano. Na teologia que ele coloca ali em Colossenses capítulo 3 e Efésios. Então o pacto com Abraão inclui responsabilidades. E basicamente isso, vá. Em inglês é go. Go into all the world. Vai a todos os lugares e ser um bênção. O que pode ser esta bênção? Como é que Abraão vai abençoar o mundo? É claro que só pode ser Cristo. Sabei, diz o Novo Testamento, Gálatas, capítulo 3, ouça essas palavras. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com a crente Abraão. Quem é que dispensou esta bênção ao redor das nações? Quem podia ser, a não ser o filho de Abraão? Jesus Cristo. E o Novo Testamento é muito interessante que ele faz essa conexão imediatamente. Quando a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele traça em linhagem até Abraão. Filho de Abraão. A imagem de Deus foi desfigurada, mas Deus está recriando as coisas aqui, começando em capítulo 12, com muita força. Nós estamos entendendo então o que aconteceu com Abraão e agora finalmente, na resto da palavra que inclui a gente, chega a nova aliança. Este é o ponto alto de todos os pactos que Deus fez com os seres humanos ao longo da história. O novo pacto é um cumprimento de todos os outros pactos. É consumação e completude. E mais uma vez, é isso que nós estamos celebrando todo mês aqui. A igreja vive neste novo pacto. É o mesmo pacto da graça. Mas agora totalmente aberto aos nossos olhos. Então, irmãos, finalmente, e você? O que isso tudo tem a ver com você? Neste dia, em 2000 e... que ano é este? 2008, né? Qual é seu papel
na história da redenção? Duas coisas: pacto e missão. Vê sua vida conectada a estas mesmas coisas que acontecia com Abraão. A bênção de Abraão foi aberta para todo mundo. Não é só para os hebreus, para os judeus. É para toda a face da terra agora, na nova aliança. É com mais clareza isto está acontecendo depois de Cristo. A bênção que foi aberta às nações é exatamente isso. Você pode ser reconciliado com Deus através da obra do segundo Adão. E você pode se tornar nova criatura, nova criação. A velha criação em Gênesis 1, 2, 3 foi destruída. Mas é nova criação que Deus faz no Evangelho. Ele está recriando uma nova raça humana que vai amar, que vai viver fiel a Ele por causa de Cristo e tudo o que Ele fez. Por isso Pedro exclama assim, ele fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, diz, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Exatamente aquilo que aconteceu com Abraão. Ele vivia nas trevas. E nós também, em Adão, mas Ele tem trazido a gente para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, filhos de Terá, mas agora sois povo de Deus, que não tenhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, irmãos, qual é a sua missão? Se isso é a sua realidade, se está dentro da pacto da graça, qual é a sua responsabilidade neste mundo? Exatamente aquela mesma responsabilidade que Abraão tinha. Ser tu uma bênção. Como? Proclamar as boas novas da reconciliação com Deus. Pregar o Evangelho. Começa aqui na igreja. Essa é a responsabilidade da igreja. Proclama o Evangelho. Esta é a responsabilidade do pastor. Esta é a responsabilidade dos missionários. E este também é sua responsabilidade. Ser tu uma bênção. Qual outra bênção você podia ser a não trazer as boas novas para outras pessoas? Você tem alguma coisa que você pode oferecer ao ser humano a não ser Cristo? Isso é a única coisa que nós podemos fazer para obedecer aquela mensagem, aquela missão. Ser tu uma bênção. Essa seria a missão primária. Uma subcategoria daquela missão primária. Vai ser de nós perceber o total envolvimento da vida neste pacto. Não é simplesmente falar, mas é reconhecer Deus como soberano, e isso tem implicações para todas as áreas. Todos os privilégios do pacto são nossos e todas as responsabilidades também são nossas. E eles são responsabilidades boas, belas. Nós temos o prazer e o privilégio de obedecer a Deus, nosso Pai sábio. As responsabilidades não são um peso para nós, porque nós somos em Cristo, eles são uma alegria, eles norteiam nossa vida. Isso impacta todo o nosso ser. Se você comer ou beber, fazer tudo, que isso quer dizer, isso tem implicações para todos os aspectos, até comer e beber. Tudo isso para a glória de Deus, porque você pertence a isso por completo. Então a vida cristã não é meramente uma vida, uma doutrina para ser analisada, mas é uma vida, né, para ser vivida diante do Deus do pacto. A missão faz parte da vida cristã, porque num relacionamento pactual, tudo é impactado e mudado.
Então, irmãos, resumindo, nossa missão é proclamar Cristo, tanto com nosso credo. Isso que a igreja faz. Isso que o pastor Paulo faz e os presbíteros e assim os missionários. E você também, aonde você puder, também você faz. Mas todos vocês, se não é seu trabalho oficial, vamos dizer, de proclamar a fé, na sua vida, completamente, é para proclamar em todas as áreas. Maneira que você vive. Maneira que você obedece à lei do Senhor. Seus relacionamentos. Maneira que você gasta dinheiro. Maneira que você se relaciona com as coisas deste mundo. Tudo isso é parte da missão que Deus tem para a sua vida. Proclamar uma fé que visita os órfãos e viúvas. E sempre se lembre de manter as coisas principais como a coisa principal, que é o Evangelho. Mayday, Mayday, Mayday. Né? As palavras que o mundo está gritando desde a queda. A humanidade tem repetido este grito. Nós estamos perdidos e nós precisamos de ajuda. É uma tristeza que isso não é uma clamação verdadeira e honesta. Eles estão perdidos, mas muitas vezes eles negam isso. Em contraste com o silêncio da resposta que o mundo tem a oferecer. Deste grito, Mayday, nós precisamos de ajuda. E o mundo está tentando resolver os problemas deles mesmos. Mas esta notícia que nós acabamos de ver não tem nada a ver com a solução do mundo. Deus ouve este clamor. E depois da queda, Deus diz a Abraão para ir. E Ele deu a Abraão uma missão para ser uma bênção para todo o mundo. Amados, esta é a nossa missão. Se o mundo ao teu redor, se os seus vizinhos estão clamando, eles estão precisando de ajuda, sua missão é de levar as boas novas de Cristo, filho de Abraão. A bênção, o único bênção que pode trazer total restauração. Então, igreja de Cristo, qual é a missão de Deus para esta igreja? A mesma missão. Nós temos falado sobre Gênesis capítulo 12. Eu vou finalizar com este texto, Mateus 28. Será que as coisas mudaram? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Idem, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Deus pactual enviou o remédio. Ele ouve este grito do ser humano. Ele completou tudo. Ele fez. Ele salvou. É graça merecido. Você não fez nada para receber isto. Agora então, vamos fazer. Pacto e missão. Vamos fechar na oração. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós concluímos este momento de reflexão na Tua Palavra, com gratidão em nossos corações, porque Sua Palavra traz liberdade, respostas reais e respostas maravilhosas. Obrigado pela história da redenção que nós temos ouvido. E, Senhor, ainda mais obrigado porque o Senhor tem colocado em nós fé e vida e tem recriado a gente. E por causa disso, Senhor, nós pedimos que nós possamos ser fiéis a Ti com alegria, não porque nós vamos ser condenados, mas porque nós somos filhos que nós podemos ir e nós podemos fazer nossa missão neste mundo, para a Tua glória. Abençoa esta igreja nesse objetivo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.